Então, pessoal, como eu já havia falado para vocês, obviamente, do livro, né? Esse livro aqui é uma viagem à pré-história. Isso aqui é do professor Anelli, que é doutor em paleontologia pela Universidade de São Paulo, né? Um dos maiores paleontólogos do mundo. Aqui tem muitas informações muito interessantes. E só para poder estar concluindo aquela questão do ciclo das rochas, a gente está indo além do que vocês viram, eu passei para vocês as rochas que eu acabei trazendo. Aqui ele tem umas imagens bem legais. Tem algumas imagens que demorou até 3 anos para ser feita, que é bem semelhante a 200 milhões de anos atrás, ou 300 milhões de anos atrás. Como eu falei para vocês, até eu não sabia, fiquei surpreso lá na universidade, né, fazendo um curso de atualização, que os dinossauros têm penas. E se eu falar para vocês que o dinossauro vive entre vocês, vocês acreditam? Calma. É assim, pessoal, eu vou fazer aqui a leitura, ele vai estar fazendo algumas... Pessoal, aí eu vou estar fazendo algumas leituras, fazendo algumas pausas, explicando para vocês. Por isso que eu falo para vocês, o nosso conhecimento ele vem daqui, ó, dos livros. Não tem como você aprender sem ler. Tá? Lógico que você pode aprender oralmente, tem um livro, pode acontecer. Não, pode acontecer. Eu não lembro, é que ela é a gênia. Não é isso. Ei, calma. É que assim, pessoal, tem gente que tem facilidade falando para aprender, igual o professor faz aqui, tirando o livro e falando para vocês. Tem que a pessoa tem dificuldade que não gosta de ler. Ele falou que não tem, não. Eu não gosto de ler. Para com isso, Rafael, tá? Eu falei que eu não gosto de ler só. Deixa eu só iniciar aqui, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Para quem nunca leu um livro, geralmente o que a gente faz primeiramente, né? Lógico, tá o título aqui, o autor, ó, Luiz Eduardo Anelli, né? Nós temos que abrir o livro. Geralmente os livros têm um índice aqui. Só que o nosso índice que está aqui é o período das rochas. Nós temos de 2 milhões de anos, 2 milhões de anos e meio atrás a 4,5 bilhões de anos atrás. Como está aqui, ó. Olha só. Depois eu pego. Isso aqui, pessoal, presta atenção. Isso aqui foi feito experimentos. Tem técnicas para estar provando. Lembra que eu falei para vocês o período das rochas, a questão do oxigênio que se tem naquela rocha? Ali demonstra o período que ela pertence, tá? Mas o homem ainda não tem uma rocha de 4 bilhões de anos. Né? Nós temos a era aqui que é proposta dentro dessa tabela, né? Que ultrapassa mais de 2 bilhões e meio de anos atrás, que é o período paleoarqueano, por exemplo, né? Que é do período arqueano. Então nós temos o éon, a era e o período. O período mais recente que tem pra gente é o período quaternário, tá? O período cenozoico. E o mais... Rafael, dá pra prestar atenção aqui? E o período mais antigo nós temos o paleoproteozoico, que é o período sideriano, de 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás, tá? Aí olha só. Esse é o marcador de livro. Pessoal, então sempre apreciar nunca o livro pela capa. Tem muita capa que é bonita e quando você vê essa capa é bonita. Olha o dinossauro aqui, ó. Com penas, ó. Isso aqui é pena, sabe? Não é pelo. É pena, tá? É um dinossauro aquático. Isso, ó. Depois, sempre leiam, galera. Pessoal, sempre leiam, presta atenção, sempre façam a leitura da sinopse. A sinopse está contando a história do que o livro contém. Aí você vai ver se interessa a vocês ou não. Então tá aqui, ó. Luiz Eduardo Anelli, Dinossauros e Outros Monstros. Uma viagem à pré-história do Brasil. Então, todo o conteúdo que está aqui são os nossos dinossauros. E algo que é muito importante que o professor Anelli pediu para a gente passar para vocês, e todo o grupo lá da Universidade de São Paulo, é dar valor para a cultura e o conhecimento brasileiro. Que muitos, e isso eu fiz um curso lá, ele foi um dos palestrantes lá do curso, né, de paleontologia, e ele passa essa mensagem. Por quê? A população em si e a grande massa não valoriza a cultura brasileira e o conhecimento, né? E nós temos um grande tesouro de milhões e milhões de anos atrás que está sendo contrabandeado.
principalmente lá no estado do Ceará, né, na cidade de Creta. Tem uma foto dele que ele tá lá na parte que os caras estão levando todos esses materiais com os dinossauros, né? Tem dinossauros enormes, né? E você pode fazer nada, só tem um fiscal para toda aquela área. Né? Para onde que vai, no caso, esses fósseis? Vai para outros países. Ele falou que tá lá, né, e de repente a pessoa fala assim, ó, eu te vendo por $100 mil esse fóssil aqui, né? Ah, tá bom. Depositando na conta, vai pegar. Então, $100 mil, $100. Então, pessoal, tem vários tipos, tá? Mas é assim, é a questão do contrabando e o Brasil não leva isso a sério. A Argentina também tem um resíduo lá bem conservado, mas não tem esse contrabando como tem aqui no Brasil. Lá, pelo menos, os argentinos aparentemente valorizam e sabem a importância disso. E reforço, aquela rocha que nós vimos, né, aquela do Barbita, teve dos dinossauros. Né? Então, nós estamos falando aqui mais de 400 milhões de anos, ó, o período permiano aqui, ó, que é o Paleozoico. É dentro desse período aqui de 299 milhões de anos a 485. Aí aqui tem uma indicação que ele colocou para mim. Aí ele colocou, ó, para Roberto, para Roberto, com meu abraço de dinossauro. Essa aqui foi quando eu fiz lá, né, do Zanelli, né? Deixa eu só ler essa parte aqui que é interessante, que o autor aqui é o Peter, que é Regi Bert, que está falando sobre a Terra, tá? Vamos se concentrar, pessoal. Ó, considere como que em uma reencarnação cósmica, né, cada átomo que vocês têm, eu tenho, qualquer ser vivo desse planeta possui, né, entre outros elementos, que hoje compõem nosso corpo, já faz parte de diferentes estrelas antes da formação do nosso Sol. Então nós viemos de longe, né? E nós viemos de longe, né? De diferentes estrelas antes da formação do nosso Sol, bem como de milhões de seres vivos desde que a Terra se formou e a vida se desenvolveu. Planetas, estrelas e organismos vêm e vão, mas os elementos químicos são vocês, são formados, eu e qualquer ser vivo, entre outros elementos, que possui aqui no planeta Terra, são reciclados de corpo em corpo. O que significa isso? Só nasce, vive, morre. Daí nasce outros seres, vive e morre. Porque continua a raça humana, outros tipos de vida, né? Rafael, está com algum problema? Vem ali pontuado, Serafim. Faz favor. O professor está fazendo aqui a leitura, estou explicando aqui a leitura, o significado das palavras para vocês. Lembra que eu já falei isso para vocês dessa técnica que a gente tem feito? Que é só dessa forma. Tem palavra aqui que eu não consigo pronunciar, que é uma palavra bem difícil. Vocês vão ver depois aqui, tá? Aí são de fato eternos. Tá? Daí aqui está o autor, foi em 2003. Eu vou ler o primeiro parágrafo, mas depois a gente vai ver algo que é bem interessante aqui. Aqui nós vamos ter o índice, que são os temas tratados. Sempre nos livros, eu sempre olho, além da sinopse, eu olho os temas. Você tem algum problema aí, Lucas? Senta ali do outro lado, vai, vamos. Então, olha só, pessoal, eu vou ler alguns parágrafos para vocês desses temas que está sendo abordado aqui, tudo bem? Eu só vou ler esse primeiro, que é o seguinte. Então, vamos lá, ó. Rafael. Ó, vamos lá, ó. É difícil prefaciar este belo livro sobre dinossauros e outros monstros, escrito pelo intrépido paleontólogo e admirado amigo Anelli, sem cair na tentação de contemplá-lo com desmedidos elogios. Independentemente disso, contudo, não há dúvida de que já passou da hora de aparecer uma obra tão consistente e organizada, que compõe com tanta clareza e didatismo os processos geotectônicos que ensejam o aparecimento da vida e sua colossal diversificação desde o nascimento da Terra. Desculpa, li errado. Spoiler. Obrigado, tá? Pessoal, então nós temos outro tema aqui, ó, o labirinto da pré-história. Acompanha aqui seu raça me corrige, tá bom? Vamos lá? Ó, a vida é um labirinto. O que significa isso? Nós não temos respostas para tudo. O Rafael, o problema era o Daniel. E agora? O labirinto da pré-história. O Brasil possui guardada sobre sua superfície uma longa e fascinante pré-história, empilhada na forma de um grandioso edifício rochoso, que é aquelas camadas uma em cima da outra. Lembra que eu falei para vocês? Vamos lá. Milhões de pequenos fragmentos das últimas centenas de milhões de anos eram registradas
registrados enquanto espessas camadas de sedimentos, como eu falei, vocês a rocha decompõe, vão fazendo essas camadas, né? Lembra que eu falei isso? De sedimentos se acumulavam em imensas depressões da crosta em terras hoje brasileiras. Nessas rochas encontramos petrificadas as sucessões de ambientes que existiam no passado, em cenário muito diferente dos atuais, onde mares, desertos, montanhas, regiões vulcânicas, pantanais e estranhas florestas se sucederam pelos andares do tempo. E não apenas isso, nesse tempo e geografia esquecidos, multidões de animais e plantas floresceram, evoluíram, sobreviveram ou se extinguiram, combinados a um tempo exageradamente longo e a incansável geologia, que é o estudo da Terra, abaixo dos nossos pés. Os restos e vestígios de sua existência também foram caprichosamente preservados nas rochas. São os fósseis sinais da vida pré-histórica, janelas através das quais podemos enxergar um passado incrivelmente profundo que no Brasil, até onde conhecemos atualmente, chega à metade da história do mundo de 2,4 bilhões de anos. Tá? Desculpa. Então, olha a importância que o Brasil tem. Mas, infelizmente, os nossos governantes não valorizam esse conhecimento. Ou valorizam? Não. Vamos lá. Próximo conteúdo aqui. Pessoal, a questão da vastidão da Pangeia, o que acontece? Os nossos continentes eram um único continente. Esses continentes se separaram e é o que vocês conhecem hoje, que é o continente americano, africano, europeu, Ásia, entre outros. Ele se separou. Que eu continuarei mostrando na sala de vídeo para vocês essa simulação, essa separação. E que está voltando, se daqui a alguns milhões de anos vai se tornar um só novamente, tá? Só vou ler o primeiro parágrafo, tudo bem? Vamos lá? A vastidão do Pangeia. Os primeiros dinossauros brasileiros viveram em um mundo muito diferente do atual. Não havia vários continentes, mas apenas um supercontinente, tá vendo? O professor já falou para vocês isso, né? Gigantesco, imenso, colossal, o Pangeia. Foi um mundo interminável, de caminhos e passagens sem fim. Do extremo norte... vamos lá. Foi no extremo sul. De caminhos e passagens sem fim, do extremo norte ao extremo sul, do oriente ao ocidente, com montanhas, planícies, florestas e, especialmente no seu interior, muitas regiões desérticas, mas como na atualidade as barreiras de dispersão dos animais e plantas eram várias. Havia cadeias de montanhas, zonas de calor insuportáveis, gigantescas e intransponíveis regiões ocupadas por desertos. No entanto, muitos seres descobriram suas trilhas e por vias terrestres costeiras, que é pelo mar, pelos oceanos ali, montanhas, rios e correntes marítimas se dispersaram pelo mundo, se distribuíram, tá? Então vamos lá, continuando aqui, desculpa. É impossível não se surpreender com os dinossauros e os monstros pré-históricos que vieram nessas terras e com tudo o que testemunharam durante sua longa existência. Intocáveis ossos e pegadas fósseis estão guardados há centenas de milhões de anos em rochas encontradas hoje no paleontólogos e geólogos em várias regiões do Brasil. Às vezes dezenas de metros sobre os nossos pés, outras tanto junto à superfície, quase aparentes, a ponto de tropeçarmos nela. Já aconteceu isso, viu, pessoal? Com esses esqueletos ficaram guardados outros vestígios de uma terra misteriosa e desconhecida, quando a geologia, a biologia, o clima e, não em poucas ocasiões, objetos extraterrestres eram as únicas formas que comandavam o nosso mundo. Não, é aquela questão dos asteroides que vêm, traz de outros planetas os materiais, né? Arquivos do tempo profundo. Vou pegar aqui o próximo, aqui vamos seguir o índice aqui para lá. Ó, 17.
Ó, o mundo pouco antes dos dinossauros. Vamos começar 250 milhões de anos atrás, quando uma terrível extinção quase aniquilou a vida. Então penetraram as razões que podem explicar a origem dos dinossauros e como se tornaram, pouco tempo depois, os vertebrados terrestres de maior sucesso da história da vida. A Grande Calamidade. Cerca de 20 milhões de anos antes dos primeiros dinossauros aparecerem, entre 552 milhões e 252 milhões e 251 milhões de anos atrás, uma grande catástrofe detonou os ecossistemas em todo o mundo. Nessa extinção em massa, a Grande Calamidade, cerca de 20 milhões de anos antes dos primeiros dinossauros aparecerem, entre 252 e 251 milhões de anos atrás, uma grande catástrofe detonou os ecossistemas em todo o mundo. Nessa extinção em massa, a maior entre as 5 que devastaram a vida, de cada 100 espécies que viviam nos mares, 95 desapareceram. Sobre os continentes, de cada 100, 78 sumiram. As plantas sofreram menos, com intensidades distintas em diferentes regiões do mundo. Muitos grupos sobreviveram, mas logo foram substituídos por novas linhagens que deram nova cara à era seguinte, a Mesozoica. Ficou claro isso para vocês? Porque assim, ó, no planeta, pessoal, isso é normal, essas mudanças. Para a sociedade é ruim que nós podemos vir à extinção, né? A vida se recupera à conquista da era Mesozoica. A vida acabara de enfrentar sua terceira extinção em massa, terceira, galera, não é a primeira, não foi essa, foi a terceira, né? Em massa, e mais uma vez teria que se recuperar para ocupar as terras e as águas. No entanto, isso não aconteceu imediatamente, foram necessários 20 milhões de anos para a fauna adquirir parte da sua diversidade. Que é a diversidade das suas diferenças, uma planta diferente da outra, tá? A extinção foi poderosa e global, foi no mundo inteiro, mas zerar a vida completamente não é fácil. Das bactérias aos eucariotas, microscópios, plantas, fungos e animais, algo sempre sobreviveu após cada uma das 5 grandes extinções em massa. Para acabar com a vida, seria preciso secar as águas dos oceanos e, sobre os continentes, até dezenas de metros abaixo da superfície durante alguns milhares de anos. É assim que Marte se encontra há bilhões de anos, porque suas águas permanecem congeladas. Mas não foi o que aconteceu no final do período Permiano, com o DNA que tinham em mãos. Os sobreviventes iniciaram a recolonização dos continentes e das águas, e com eles nasceu uma nova era. Fica claro isso? Como as rochas estão explicando tudo isso pra gente, pessoal? Tá? 3 e 10. A vida se recupera, né? Página 21, a Pangeia. Ó, vamos ler aqui, ó, 32. Dinossauros, vulcanismos e asteroides. Ó, isso aqui é importante, pessoal. Ei, olha só. Se uma grande extinção impulsionou o início da evolução dos dinossauros, outra bem mais tarde, entre os períodos Cretáceo e Paleoções em massa, obrigado, tá vendo? Vou atropelando aí, ó. Quase os exterminou. Quase foi a quinta e última das extinções em massa. Outras pegaram a vida de lá para cá, mas tiveram menor intensidade. Assim, a Terra já está há 66 milhões de anos sem uma extinção global. E o registro geológico nos mostra que ela sempre vem. Quem viver, verá. Que é o nosso caso, estamos vivendo e estamos vendo, né? Vamos ver a outra. 37. Desculpa. O voo da vida. Eu vou encerrar aqui, depois eu vou mostrar as imagens para vocês. As imagens são bem bacanas, bem legais. O voo da vida. Ao contrário do que muitos pensam, o reinado dos dinossauros não terminou após a queda do grande asteroide. BUM! Um asteroide, organizado. Vamos lá,
morreram. Nem aqui e nem na China. Sabe aquela piadinha que a gente faz? Eu não faço isso nem aqui nem na China. A professora Nelly também está indicando que não foi por causa disso que esses animais ficaram extintos, tá? E toda a vida daquele período. Eles sobreviveram no mundo inteiro, até na Antártica, representados por uma linhagem que permaneceu viva e diversificada. Ainda hoje, sem dúvida, são os vertebrados terrestres de maior sucesso no mundo. Dinossauros que sabiam voar sobreviveram. Eles estão soltos por aí, galera. Ai, meu Deus do céu. Ele tá vivo. É a galinha. Sabe quem são? Vamos lá. A galinha. Calma, ó, são as aves. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. São as aves, dinossauros modernos, que desde o período Jurássico não pararam de se diversificar, de mudar de outras espécies, tá? Inventando incontestáveis modos de vida, de se comunicar, de construir ninhos, de seduzir flores e